Mais um Raciocínios Rápidos do canal Raciocínios Espíritas. A pergunta é a seguinte: a grande discussão que existe hoje é: a mente é um produto do cérebro, o cérebro produz a mente, ou a mente é algo além do cérebro, mas que se relaciona com o cérebro? Questiona Eben Alexander de um dos livros dele. Foi uma reportagem que eu estava lendo sobre esse médico Alexander, que ficou em coma e depois voltou, muito interessante. Bom, o Alexander aqui é Eben Alexander III, se não me engano, que é um médico de Harvard, um neurocirurgião, uma das maiores autoridades atuais de neurologia, de neurociências em Harvard. Ele teve uma meningite bacteriana grave, cerebral. Ele próprio conhece o assunto e sabe que é quase sempre fatal. E ele ficou em coma, foi inclusive operado pela sua equipe. E ao retornar desse estado, por uma situação quase que excepcional, ele realmente foi curado da doença. Ao voltar, ele relatou que foi o que ele viveu durante o coma. E para surpresa geral, ele dizia que ele estava totalmente consciente fora do corpo. Ele relatava a sua experiência, dizia o que foi que a equipe médica conversou, o que foi que diagnosticaram, né, qual foi as reuniões, o que foi que houve com os enfermeiros quando entravam na sala, né, qual era a especulação, qual era a expectativa. Ele narrou detalhes que só a equipe médica podia saber e não ele em estado de coma. E ele próprio deu várias declarações dizendo que não me diga que se trata apenas de um efeito de alucinação cerebral, porque eu sou entendido na matéria, eu conheço o assunto e sei. Lançou uma obra chamada O Céu Existe, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o nome da obra, mas se não me falha a memória, é algo assim, O Céu Existe, uma prova do céu, né, onde ele diz que esteve no céu, porque ele vivenciou uma experiência, semelhante à experiência quase morte, um êxtase, né, na linguagem kardeciana, onde ele viu outros seres, né, ele vivenciou a experiência de estar, por exemplo, em uma cidade espiritual, né. A descrição de Eben Alexander é perfeitamente idêntica à descrição que André Luiz faz, por exemplo, através de Chico Xavier na obra Nosso Lar. E olha que Nosso Lar foi psicografado em plena década de 40 do século passado. Então ele narra, e Eben Alexander não é espírita, né? Então ele narra detalhes dessa região espiritual, né? Uma região que se assemelha à Terra, mas é uma cópia mais sutil, né? Aliás, eu diria o contrário, que é a Terra que é uma cópia mais densa e mais imperfeita da experiência espiritual, que é mais sutil e mais bela, mais perfeita. Então, essa experiência fez com que ele lançasse livros e questionasse o modelo científico. Essa pergunta, se o cérebro é o autor da mente e a mente é produto do cérebro, ou se a mente é alguma coisa mais que o cérebro e se relaciona com o cérebro, é um dos grandes questionamentos da ciência, porque boa parte do consenso e da mentalidade materialista diz que a mente é um produto do cérebro. Ou seja, o cérebro é um órgão que produziu a capacidade de pensar, e essa é a tese materialista. A mente é um produto elaborado pelo organismo cerebral. Portanto, quando o cérebro morre, a mente morre também. Essa é a lógica materialista, né? Quando o cérebro deixa de funcionar, o indivíduo deixa de pensar e a consciência se destrói. Porque a noção de consciência, de identidade, seria um subproduto do cérebro, né? O cérebro seria o autor do pensamento, da alma, portanto, e de qualquer manifestação metafísica. Seria como se a mente fosse um epifenômeno do cérebro, ou seja, um fenômeno secundário. Essa é a tese materialista. Mas há uma série de pensadores dentro da ciência, né? Desde os grandes pensadores do século XIX, mais tarde, né, os teóricos da física quântica, da psicologia transpessoal, que questionam essa tese, levantando pelo menos a hipótese, já que a tese materialista nunca foi confirmada totalmente, não há um trabalho científico que prove de que o mundo material é a única realidade existente. Nunca houve, né? Só que a ciência parte daquilo que é empiricamente observável, daquilo que pode ser verificável, né? Mas não há, por exemplo, um trabalho específico que possa concluir a respeito disso, que a realidade existencial é a material. Aliás, quanto mais o tempo passa, mais a matéria é desconstruída pela própria ciência, né? Graças à evolução do pensamento científico. A verdade é que esse modelo tem sido questionado e alguns cientistas, ao longo dos tempos, e hoje cada vez mais contundentemente, mais intensamente, hoje há uma elite de pesquisadores e de pensadores questionando esse pressuposto. Essa ideia de que é o cérebro que é o autor do pensamento e a mente é um produto do cérebro, né? A ideia de que a mente talvez não apenas anteceda ao cérebro, mas também sobreviva ao cérebro, e o cérebro não seria o autor do pensamento. É a máquina
através da qual o pensamento se expressa, se manifesta. Essa é a tese espírita e essa é a tese desses pesquisadores que têm chegado a essas mesmas conclusões, ou pelo menos hipótese, de que o cérebro, como dizia o espírito André Luiz através de Chico Xavier, o cérebro é um gabinete da alma. Ele utilizava essa expressão. Então, essa ideia de que o espírito se utiliza do cérebro para se expressar. Nesse mundo físico, se o cérebro não é funcional, se está bloqueado, se tem algum limite, algum defeito, alguma lesão, algum impedimento, a máquina bloqueia a expressão do ser, do pensamento, mas a causa do pensamento, a causa da alma, não é necessariamente cerebral, não é necessariamente material. Isso é tão interessante que, apesar de, do ponto de vista científico, muita gente não questionar sobre isso, parece até que intuitivamente a gente sabe disso. Quer ver uma coisa? Do ponto de vista do direito, se o pensamento e a alma, a noção de pensar, de consciência, fosse efeito de neurônios, a gente poderia dizer que o crime que eu cometo, do ponto de vista judicial, é fruto de neurônios cerebrais, de uma genética, por exemplo, de um determinismo biológico que me faz comportar dessa ou daquela natureza. Se a gente for por essa lógica, qual é a garantia do livre-arbítrio? Porque eu posso estar agindo não como livre-arbítrio, mas agindo determinado por neurônios cerebrais, por um cérebro específico que está criando o pensamento meu e está gerando a minha forma de pensar dessa forma. Se o cérebro é uma glândula, à semelhança de uma tireoide, que produz determinada quantidade de hormônio e que varia de pessoa para pessoa, então eu penso dessa forma porque o meu cérebro funciona dessa forma. Então, o crime que eu cometo eu não deveria ser punido nem injustiçado. Nem as ações meritórias, nem as ações nobres, nem as conquistas deveriam receber aplauso, porque não é nem mérito, nem demérito. Veja que até socialmente, intuitivamente, a gente sabe que isso não pode ter razão. Não parece ser coerente, porque senão a gente nem premiaria o mérito pessoal, a meritocracia daqueles que se esforçam e conquistam alguma coisa, porque seria um determinismo biológico também. O gênio e a bestialidade seria fruto do cérebro, seria fruto do organismo, né? Então a gente nem premiaria, nem castigaria os seres humanos, porque não haveria liberdade, não haveria noção de livre-arbítrio. Então, intuitivamente, a gente sabe que não é assim. Intuitivamente, a gente parece pensar de uma outra forma, ainda que a gente não se preocupe muito com essas reflexões, não se preocupe muito em pensar a esse respeito, né? Então, a tese espírita é não apenas mais coerente do ponto de vista racional, mas tem sido, inclusive, verificada em experiências científicas, nos estados de transe, nos estados de coma, nos estados alterados de consciência, onde uma clara independência entre o cérebro, que se encontra às vezes anestesiado, em baixas temperaturas, e o ser, a consciência, a mente, que parece independer do cérebro. Isso é, o cérebro depende da mente para funcionar, mas a mente independe do cérebro para sobreviver e para continuar a funcionar. A mente precisa do cérebro para se expressar nesse mundo material, mas a mente transcende ao cérebro em termos de vida, de funcionamento e de experiência. Essa é a tese espírita. É só trocar na literatura espírita a palavra mente para a palavra espírito, estamos falando de uma mesma coisa. Ainda é motivo de debate, de discussão, principalmente dentro da ciência oficial, da academia, mas cada vez que o tempo passa, mais é forte a tese segundo a qual não se dá para achar que a mente é apenas um subproduto de neurônios, de neurohormônios e da estrutura do funcionamento cerebral.